Ryuto era um covarde sem coragem que desperdiçou sua vida observando sua paixão das sombras. No entanto, tudo mudou quando ele foi forçado a confessar para ela depois de perder uma aposta que destravou sua câmara de segredos. Tudo começou com Ryuto assistindo Runa conversar com suas amigas, Nicole e Akari, como um tolo obcecado e apaixonado. Ele se sentiu sortudo por estar na mesma classe que ela, porque agora teria mais imagens mentais para suas masturbações diárias. Enquanto a observava e corava como um idiota, ele ouviu 3 NPCs irrelevantes discutindo como gostariam de namorar Runa. Os 3 de alguma forma acreditavam que eram importantes para a história, que tinham uma chance de namorar Runa. Segundo um deles, Runa trocava de namorado como trocava de guarda-roupa porque nunca conseguia se satisfazer limpando um cano por muito tempo. Ryuna não ficou surpreso com o que disseram porque ele ouvia isso desde o primeiro ano, e francamente, ele não se importava muito com isso. Ele não via necessidade, já que um perdedor desesperado como ele nunca em 1 milhão de anos teria a chance de fazer amizade com Runa. Ao cruzar esse pensamento em sua mente, ele percebeu que as únicas pessoas com quem conversava na escola eram seus colegas geeks, Nishina e Ichiki. Nesse momento, Runa apareceu diante dele e perguntou se podia emprestar o lápis dele, o que o surpreendeu. Enquanto ela usava o lápis, ele percebeu que os melões dela estavam doidos para aparecer. Sua mente suja desejava que isso acontecesse, mas sua racionalidade prevaleceu e ele balançou a cabeça para se livrar desses pensamentos. Quando Runa terminou de usar o lápis, agradeceu e devolveu com um sorriso que o fez se apaixonar por ela novamente. No dia seguinte, durante o almoço, enquanto discutiam a transmissão ao vivo do videogame que tinham assistido no dia anterior, a conversa logo mudou para as próximas provas, fazendo os garotos se sentirem desanimados, porque seus pais poderiam retirar seus privilégios de jogar se falhassem. Ryuto tentou assegurar a eles que tudo ficaria bem, mas os garotos não confiavam em suas palavras, já que suas notas eram sempre boas. Isso os levou a declarar que quem tivesse as notas mais altas após os testes teria que fazer o que a pessoa com as notas mais baixas dissesse. Alguns dias depois, eles receberam suas provas corrigidas, e como você poderia esperar, Fat Dog Mendoza, quero dizer Edith, teve as notas mais baixas. Como Ryuto teve as notas mais altas, eles o lembraram do acordo, e Edith disse que sua punição era confessar seus sentimentos para a garota que ele gostava. Isso era porque eles queriam que Ryuto soubesse o que significava chegar ao fundo do poço, e que melhor maneira de fazer isso do que fazê-lo ser brutalmente rejeitado por uma gata. Ryuto tentou argumentar com eles, mas recusaram e insistiram para que ele o fizesse. Sem escolha, Ryuto deixou um bilhete no armário de sapatos de Runa, pedindo que ela o encontrasse atrás do prédio da escola depois das aulas. Enquanto ele a esperava, Perdedor 1 e Perdedor 2 se esconderam atrás de alguns arbustos para assistir sua humilhação. Runa logo chegou, parecendo a reencarnação de Afrodite, e perguntou a Ryuto o que ele queria discutir com ela, fazendo-o se sentir nervoso. No entanto, embora ele tenha gaguejado um pouco e quase tenha se borrado, conseguiu soltar que gostava dela. Para crédito dela, Runa não olhou para Ryuto como se ele fosse um lixo nojento e até perguntou o que ele gostava nela. Ryuto timidamente respondeu que gostava dela porque era bonita, o que ela não esperava que ele dissesse, então ela ficou vermelha. Quando ela não disse nada por um tempo, Ryuto se preparou para a rejeição, mas ficou surpreso quando ela disse que adoraria namorá-lo. Sua razão foi que ela estava livre no momento, então por que não? Ryuto se perguntou se estava sonhando e disse a si mesmo que, se estivesse, nunca gostaria de acordar novamente. Por outro lado, Edith e Nishina desmaiaram de choque após testemunharem o início do relacionamento de Ryuto com a garota mais atraente da escola. Enquanto o novo casal começava a caminhar para casa junto, o coração de Ryuto quase saltava do peito de tão rápido que batia. Ele tinha medo de que ela fosse admitir que estava brincando com ele, e só tinha dito sim para que ele se sentisse desejado pela primeira vez na sua vida patética. No entanto, Runa não fez isso e conversou alegremente com ele como se não fossem completos estranhos meia hora atrás. Cansado de se afogar na incerteza, o estranho perguntou a Runa por que ela concordou em sair com um rejeitado de primeira classe como ele. Ele disse que sabia que ela não gostava dele, já que só soube de sua existência quando recebeu a nota dele. Rune apontou que ele também não sabia muito sobre ela, no entanto ela acrescentou que gostava um pouco dele, o que o surpreendeu, então ele perguntou o que ela queria dizer com isso. Rune explicou que gostava dele porque ele gostava dela, o que honestamente a fazia parecer uma garota boba e o deixava pensando se era por isso que as pessoas acreditavam que ela era fácil. Ryuto tentou se explicar, mas ela o interrompeu, dizendo que tinha respeito próprio, e nunca diria sim para um cara que deixasse as unhas crescerem ou não limpasse os lábios suados. No entanto, ela acrescentou que era bom ouvir alguém dizer "eu gosto de você", mesmo que fosse tão feio quanto a bunda vermelha de um babuíno. Isso fez Ryuto dizer que gostar de alguém por esse motivo era superficial. Mas Runa disse a ele que isso não importava. Para ela, mesmo que duas pessoas começassem a namorar por razões superficiais, acabariam por gostar uma da outra após passarem tanto tempo juntas.
Infelizmente, ela nunca teve a sorte de namorar alguém até o ponto de começar a se apaixonar. Surpreso, Ryuto perguntou por quê, e ela explicou que, embora fosse mais fiel do que Zeus, seus relacionamentos duravam apenas o mesmo que seu namorado de 1 minuto. Quando chegaram à casa dela mais tarde, Runa o convidou para entrar, dizendo que seus pais não estavam em casa. Ryuta estava nervoso quando chegaram ao quarto dela, pois era a primeira vez que ele entrava no quarto de uma menina. Ryuna pediu licença para ir buscar bebidas, deixando Ryuto sozinho no quarto para bisbilhotar. No início ele não queria, mas como um gato, a curiosidade o venceu. Ao olhar em volta, ele percebeu uma das gavetas ligeiramente aberta e sentiu-se compelido a ver o que havia dentro. Assim que começou a puxá-la, Ryuna entrou, assustando-o e fazendo-o bater o dedo do pé na cômoda. Felizmente, ela não suspeitou de nada e pediu desculpas por ter deixado a gaveta entreaberta. Ela então tirou um vestido de dentro, deixando-o aliviado por não ter sido a gaveta de roupas íntimas que ele estava prestes a vasculhar. Eventualmente, Runa pegou uma das bebidas e sentou-se na cama, dizendo a Ryuto para fazer o mesmo, mas ele hesitou. Enquanto ele a encarava como um idiota e contemplava fazer o que ela pediu, Runa presumiu que fosse por outro motivo. Ela então perguntou se ele queria tomar um banho, o que foi uma pergunta estranha, então ele continuou olhando para ela. Quando ela desabotoou a camisa, Ryuto sentiu que seu mini salsicha se levantou. Enquanto observava, ele se perguntou quanto de mão cheia os jarrões dela eram. Ele também se perguntou se aquele seria o dia em que finalmente veria como era a caverna de maravilhas de uma garota. No entanto, ele pediu para ela parar o que estava fazendo para garantir que não estava entendendo os sinais dela errado. Runa confirmou que estava se despindo para que eles pudessem se divertir, e perguntou se ele não queria fazer isso. Ryuto assegurou que não queria nada mais do que entrar na câmara secreta dela, mas apontou que era muito cedo no relacionamento deles para que isso acontecesse. Runa ficou genuinamente surpresa com a resposta dele, pois seus namorados anteriores sempre estavam prontos para agarrá-la quando estavam sozinhos. Ela acreditava que seu dever era dar isso ao namorado sempre que ele pedisse, para que ele não a deixasse por outra pessoa. Isso fez Ryuto perceber que os antigos namorados de Runa terminaram com ela porque ficaram entediados depois que conseguiram algumas vezes. Isso o deixava doente ao pensar que tudo o que eles queriam era o corpo dela, provando que alguns homens eram de fato uns canalhas que só pensavam com a cabeça de baixo. Determinado a ser diferente, ele disse a ela que só faria o enredo quando ela estivesse pronta e tivesse sentimentos genuínos por ele. No entanto, enquanto ela o acompanhava pela estrada, ele não conseguia evitar sentir que havia perdido uma oportunidade única ao recusar a oferta dela para desenvolver a trama. Ou seja, até ela admitir que ele era diferente dos seus ex-namorados e dizer que esperava ver como o relacionamento deles se desenvolveria. No dia seguinte na escola, Ryuto encontrou seus amigos no terraço e informou que havia recusado a oferta de Runa de desenvolver um enredo quando eles perguntaram como as coisas tinham ido com ela. Isso fez os garotos chamarem-no de tolo e perguntarem se ele não estava cansado de trabalhar demais com a mão direita. Ryuto argumentou que era porque ele precisava se preparar, então Ichiki deu uma bronca nele dizendo que todo mundo sabia que os caras andam por aí com uma camisinha no bolso. Ryuto disse que estava se referindo à sua preparação emocional, fazendo os garotos perguntarem se ele era algum tipo de donzela virtuosa. Eles apontaram que um goblin impopular e esteticamente repulsivo como ele era estúpido por deixar passar sua única chance de transar. Ryuto garantiu a eles que teria outra chance de mergulhar seu bastão na panela de mel da Runa, mas os garotos não acreditaram nisso. Eles disseram que ele devia ser a pessoa mais iludida do mundo se realmente acreditava que alguém como Runa continuaria namorando um bajulador Risley como ele. Quando Ryuto voltou para a aula, Runa se aproximou dele animadamente e começou a contar sobre o sonho que teve na noite anterior. Enquanto Ryuto ouvia, ele ouviu seus colegas falando sobre ele, o que o fez sentir-se desconfortável, pois estavam zombando de sua reação ao ouvir Runa falando com ele. Para piorar, ele percebeu que a melhor amiga de Runa, Nicole, estava lançando-lhe um olhar mortal. Assustado, ele deu uma desculpa para Rune sobre ter uma tarefa para terminar e então saiu correndo. Com o passar dos dias, Rune começou a falar mais com ele na escola, o que lhe rendeu olhares ameaçadores dos colegas, especialmente de Nicole. Eventualmente, ele não aguentou mais, então chamou Runa para um lugar tranquilo e perguntou se ela contou a alguém sobre o relacionamento deles. Ela respondeu que contou apenas para Nicole, já que eram melhores amigas, e perguntou se ele contou a alguém, ao que ele respondeu que contou para Aditya e Yoshina. Ele então disse a ela que não gostava de toda a atenção que recebia sempre que ela falava com ele, e sugeriu que conversassem fora da escola ou passassem tempo juntos nos finais de semana para compensar o tempo perdido. Quando Runa ouviu a palavra fim de semana, ela presumiu que era para que eles pudessem sair em um encontro, então ela disse a ele que estava livre naquele sábado. Naquela noite, enquanto Ryuto tentava procurar online lugares para levar Rena no encontro deles, ela fez uma chamada de vídeo para perguntar onde iriam para o encontro. Ryuto começou a improvisar e mencionou algo sobre o cinema, mas quando Rena perguntou qual filme ele tinha em mente, ele não conseguiu responder. Ela então perguntou por que ele a convidou para sair, e ele disse que era porque queria conhecê-la melhor.
Ele admitiu que não tinha nada planejado para o encontro e disse que não se importaria de fazer o que ela quisesse. Foi a primeira vez que um rapaz disse algo assim para Runa, o que a deixou feliz. Então ela prometeu mostrar para ele as coisas que gostava no encontro. Quando desligou, esse idiota começou a pensar se ela o levaria a um hotel para tirar sua inocência. Ele teve sua resposta no sábado, quando ela o levou ao shopping, porque ela queria fazer compras até cair. Ryuto sentiu-se deslocado nas lojas que visitaram, mas aguentou porque gostava de ver Runa fazer compras. Algumas horas depois, terminaram as compras, foram a um café tomar sorvete e conversaram. Ryuta perguntou a Ryuto se ele se divertiu, e ele disse que sim, pois podia observá-la e aprender o que ela gostava. Como um verdadeiro tanso, ele admitiu que vê-la feliz o fazia feliz, então ele não se importou que ela o arrastasse pelo shopping o dia todo. Nesse momento, Runa recebeu uma ligação da Nicole, que perguntou como estava indo o encontro dela. Quando Ryuto ouviu que essa foi a pergunta que Nicole fez, ele entrou em pânico, pois tinha certeza de que Nicole era contra Runa sair com um perdedor patético como ele. Ele logo começou a se preocupar que Runa se cansaria de seu traseirinho franzino, e o trocaria por alguém com um físico como o de Toji. No dia seguinte, o sentimento intensificou-se porque ele mandou uma mensagem para Runa, e ela não respondeu. Pelo que ele sabia, Runa estava sempre com o celular, então se ela não respondeu às suas mensagens, era porque estava ignorando ele. Para piorar as coisas, ele começou a imaginar Runa com outra pessoa. Então, para se distrair, assistiu a uma live do seu gamer favorito, TN. No dia seguinte, quando Ryuto chegou da escola, ele recebeu uma mensagem de Runa, pedindo para encontrá-la no parque próximo à estação. A primeira coisa que pensou foi que ela iria terminar com ele. A caminho do parque, ele tentou se convencer de que ficaria bem se ela quisesse acabar com tudo. No entanto, ele, de uma forma discreta, se arrependeu de não ter estacionado seu caminhão na pequena garagem dela. Finalmente, ele chegou ao parque e tentou fazer um discurso para Runa sobre como estava grato por ela ter considerado namorar um rejeitado social como ele. Antes que pudesse pronunciar as palavras, Runa mostrou a ele sua nova capa de celular. Ela começou a falar animadamente sobre como teve que ficar na fila para consegui-la, já que era uma edição limitada e só podia ser comprada uma por pessoa. Quando ela tirou da bolsa outra capa de celular semelhante à dela e deu a ele, Ryuto ficou surpreso. Ele perguntou como ela conseguiu, já que era vendida apenas uma por pessoa, e ela disse que pediu para Nicole esperar na fila com ela. Ela também contou que a bateria acabou enquanto esperava na fila, então viu a mensagem dele quando chegou em casa. Enquanto ela falava sobre o quão animada estava em surpreendê-lo com seu presente, ela notou que Ryuto estava quieto e perguntou se ele não gostou do presente. Ryuto disse que adorou o presente e admitiu que estava com medo de que ela quisesse terminar com ele. Ele disse que a surpresa dela o fez feliz, e provou isso derramando algumas lágrimas de alegria. Depois de se recompor, os dois começaram a caminhar para casa com suas capas de celular combinando. Foi então que Runa lhe disse que tinha comprado a capa para o aniversário de uma semana deles, o que o surpreendeu, já que ele não achava que celebrar a primeira semana de um relacionamento fosse algo comum. Ele se desculpou quando ela disse que a reação inicial dele ao presente a preocupou. Ele explicou que o medo de ser dispensado tinha levado a melhor sobre ele e finalmente revelou por que ele estava sempre tenso em relação ao relacionamento deles. Ele havia confessado seus sentimentos à garota de quem gostava na escola secundária, mas a garota o rejeitou e o colocou na zona de amizade. Depois disso, ele perdeu a confiança em suas habilidades de conquista, então se afastou das garotas. Runa pediu que ele fosse grato à sua antiga paixão, porque ele nunca a teria conquistado se ela não o tivesse rejeitado. Ryuto disse a ela que não importava porque o amor do ensino médio não durava muito, mas Runa disse que não era verdade. Ela revelou que seus pais se apaixonaram no ensino médio e se casaram depois do ensino médio. Assim que ela disse que queria experimentar esse tipo de amor, um carro esportivo passou por eles, chamando sua atenção. Runa comentou que era um carro legal, e sem pensar, Ryuto começou a nerdar, contando para ela sobre as características do carro. Logo ele percebeu o que estava fazendo quando notou que Runa estava distraída, então ele pediu desculpas por devagar. Runa disse a ele que estava impressionada com o quanto ele sabia sobre carros. Ela então se comparou a um carro esportivo, dizendo que avançava rapidamente porque queria ser como seus pais. Seu desespero para se tornar adulta rapidamente era o motivo pelo qual tinha tanta experiência com namoros. No entanto, viver na pista rápida nunca a ajudou, e também não ajudou os pais dela, pois eles se divorciaram alguns anos após o casamento. Quando ela começou a falar sobre quão imatura e pouco perspicaz ela era, Ryuto pediu para ela não se menosprezar. Ele disse que além de serem rápidas, os carros esportivos foram criados para tornar a viagem divertida. Ele usou as amizades e relacionamentos dela para reforçar seu ponto de vista e acrescentou que gostava de esportes. Isso trouxe um sorriso de volta ao rosto de Runa, e ela declarou que continuaria vivendo a vida ao máximo porque só se vive uma vez. Depois disso, desafiou Ryuto para uma corrida e saiu correndo. No dia seguinte, o professor da turma apresentou um novo aluno à classe. A nova colega era Maria, a garota de quem Ryuto gostava no ensino fundamental.
Ryuno não podia acreditar em seus olhos, pois a reviravolta repentina não estava no seu bingo daquele ano. No entanto, não importava, já que agora ele tinha uma namorada e tinha certeza de que Maria não se lembrava dele. Ou assim ele pensava, porque depois que Maria foi colocada no assento ao lado dele e a professora saiu da sala, ela perguntou se ele era o garoto que ela conhecia 3 anos atrás. Ryuto confirmou que sim, deixando Maria feliz por ter um rosto familiar por perto. Ryuto, por outro lado, não estava feliz e decidiu que era melhor manter distância dela para evitar tentações. Quando as aulas terminaram naquele dia, Ryuto saiu da classe como um ladrão para evitar ser visto por Maria. Assim que ele fechou a porta atrás de si, Nicole apareceu de repente na sua frente. O rosto impassível dela o fez entrar em pânico, então ele perguntou com medo o que ela queria com ele, e ela disse que queria conversar. Eles foram a uma lanchonete próxima, onde ela perguntou se ele sabia que o aniversário de Runa era no próximo domingo. Ao ver a expressão de surpresa em seu rosto, ela ficou zangada e exigiu saber se ele estava falando sério sobre a Runa. Ryuto jurou que estava, mas ela argumentou que se estivesse, ele saberia do aniversário dela, afirmando que essa era uma das primeiras coisas que ele deveria ter perguntado a Runa quando começaram a namorar. Ryuto rapidamente se desculpou por ser um namorado inútil, então ela se acalmou e disse que ele devia celebrar o aniversário de Runa. Em seguida, ela se levantou para sair, mas ele implorou para que ela ficasse porque queria que ela lhe contasse do que Runa gostava. Nicole disse a ele para perguntar a Runa, mas ele explicou que queria surpreendê-la da mesma forma que ela o surpreendeu no aniversário deles. Nicole pensou por alguns segundos e concordou em ficar, mas alguém tirou fotos deles de fora enquanto ela se sentava. Quando Ryuto chegou à estação de trem no dia seguinte, ficou surpreso ao ver Runa esperando por ele. Quando ele perguntou por que ela estava lá, ela disse que veio porque queria falar com ele sobre algo. Ela então mostrou a ele mensagens de um grupo de conversa onde uma foto dele com Nicole foi postada e perguntou se ele estava traindo-a com a melhor amiga dela. Em vez de dizer sim ou não, ele perguntou se ela estava livre naquele domingo, pois queria comemorar o aniversário dela. Runa olhou para ele com a boca aberta, sem acreditar que tinha se envolvido com um playboy de baixo orçamento. No entanto, rapidamente fechou-a quando ele mencionou que Nicole tinha contado sobre o aniversário dela, fazendo-a perceber que eles se encontraram por esse motivo. Ela então se desculpou por chamá-lo indiretamente de mulherengo e depois foi para a escola. Quando o domingo finalmente chegou, Ryuto surpreendeu Runa levando-a a um distrito de compras chamado Harajuku. Nicole havia dito a ele que Runa ficaria extremamente feliz se ele a levasse lá e ele ficou contente por ter ouvido. Eles então foram a uma loja de bubble tea porque Ryuto lembrou-se de Nicole dizer que Runa adorava. Depois de pegar uma bebida para ela, Runa perguntou a Ryuto quanto ele pagou para que ela pudesse reembolsá-lo, mas ele disse que era um presente dele. Enquanto ela bebia seu bubble tea, ele tirou uma tabela e perguntou o que ela achava da bebida. Veja bem, ele visitou todas as lojas de bubble tea na região naquela semana e provou todos os sabores de bubble tea que aguentou para escolher o que tinha o melhor. Ryuna então disse a ele que seu chá estava bom e perguntou por que ele estava escrevendo na tabela, mas ele ignorou a pergunta e começou a falar sobre os diferentes sabores de bubble tea que ela poderia experimentar. Ele logo se calou quando percebeu que a mente de Ryuna estava perdida no espaço, pois seu cérebro pequeno não conseguia compreender o que ele estava dizendo. Quando Ryuna saiu de seu devaneio, ela perguntou a Ryuto se ele gostava tanto de bubble tea que aprendeu sobre eles. Ryuto admitiu que tinha aprendido sobre isso porque Nicole lhe disse que adorava beber bubble tea, e ele queria que ela provasse os melhores. Runa ficou surpresa por ele ter passado por todo esse trabalho por ela, mas agradeceu-lhe porque ele foi a primeira pessoa a fazer algo assim por ela. Pelo resto do encontro, eles visitaram a maioria das lojas de bubble tea que Ryuto tinha em seu mapa, e quando chegaram à última, Ryuto estava cheio de líquido. Runa ofereceu-lhe um gole de sua bebida, e depois que ele bebeu pelo canudo, ela pegou o copo de volta e bebeu dele. Ela então disse a ele que foi um beijo indireto, fazendo-o ficar vermelho como um tomate enquanto ela ria. Apesar disso, Ryuto estava feliz por ter passado o dia com sua namorada. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam para casa, eles viram um casal trocando presentes, fazendo Ryuto lembrar que ainda não tinha dado o presente de Runa. Ele tirou sua carteira, mas quando olhou dentro, ficou desapontado porque tinha gasto todo o seu dinheiro e restavam apenas 1000 ienes. Ele pediu desculpas a Runa e explicou que queria comprar algo que ela desejava, mas não podia fazer isso agora porque estava sem dinheiro. Runa o surpreendeu pegando sua tábua e dizendo que queria isso como presente, já que ele a fez por causa dela. Ela prometeu cuidar bem para que pudessem usá-la outra vez que fossem a um encontro de bubble tea, e agradeceu por tornar seu aniversário memorável. No dia seguinte, quando Ryuto chegou à escola, ele ouviu rumores de que Runa sempre fazia o namorado gastar muito nos encontros, e depois disso, ela o dispensava pelo próximo caixa eletrônico disponível. Como esses rumores eram diferentes dos que ele conhecia, Ryuto se perguntou quem os estava espalhando. Durante o intervalo do almoço, Ryuto estava no telhado com Idichi e Nishina quando Nicole apareceu. Idichi e Nishina fugiram ao ver a ameaçadora Garu, fazendo-a se perguntar o que fez para merecer tal reação.
No entanto, ela escolheu ignorá-los e disse a Ryuto que ouviu de Runa que o encontro deles foi bem. Ryuno disse que foi por causa dela e agradeceu, mas Nicole disse que não veio para ser agradecida. Ela perguntou se ele tinha ouvido os rumores, e ele disse que sim, mas jurou que não era responsável por eles. Nichols disse que sabia que ele não tinha coragem para fazer isso, mas afirmou que estava irritada que alguém o fez. Depois da escola naquele dia, Beria de repente começou a falar sobre os rumores que ouviu sobre Runa. Ela disse a Ryuto que um dos ex-namorados de Runa era amigo dela, e ele lhe contou que Runa o iludiu durante todo o relacionamento e sempre esperava que ele pagasse pelos encontros. Ryuto defendeu Runa, dizendo que o que o ex dela falou era mentira, e então perguntou a Maria se ela tinha começado os rumores. Maria agiu toda fofa e fez aquela coisa onde as pessoas fingem que cometeram um erro mesmo sabendo perfeitamente da sua decisão. No entanto, ela lhe disse que as pessoas tinham o direito de saber que tipo de pessoa Runa era, então ela não estava errada em contar às pessoas o que sabia. Quando ela continuou falando mal de Runa, Ryuto, com raiva, mandou ela calar a boca mentirosa e disse que Runa era o oposto de tudo o que ela dizia. Sua voz chamou a atenção de todos na aula, mas Maria não se importou e perguntou se Ryuto sabia quem era o namorado de Runa, já que ele falava como se o conhecesse. Ryuto não queria dizer nada, mas ela continuou insistindo até que ele se irritou e soltou que era namorado de Runa, chocando a todos. Aqueles que ouviram disseram que Ryuto era patético e delirante por mentir sobre algo assim, mas Runa disse-lhes que era verdade, fazendo com que dissessem que ela tinha um coração de santa, porque era isso que era necessário para gostar de alguém com um rosto que nem a mãe dele poderia amar. Como tinham ouvido Ryuto defendendo Runa antes, concluíram que todos os rumores eram verdadeiros, apesar do que Liso disse. Irritada, Maria saiu correndo da sala de aula, mas Ryuto a seguiu e exigiu saber por que ela tinha espalhado mentiras sobre Runa. Maria disse que era porque ela queria ser a número 1, e não podia se dar ao luxo de deixar uma cabeça de vento como a Runa e levar mais alguma coisa dela. A parte mais chocante foi quando ela revelou que era irmã gêmea de Rune e disse que eram gêmeos fraternos. Ryuto apontou que seus sobrenomes eram diferentes, então ela explicou que após o divórcio dos pais, ela adotou o sobrenome da mãe e saiu da cidade com ela. Eles só voltaram para viver com o avô porque a mãe dela se divorciou novamente. Ela então admitiu que desejava não ser irmã de Runa, porque viveu na sombra dela desde que eram crianças. Segundo ela, Runa gostava de chamar a atenção e fazia todos na família mimá-la demais, enquanto ela tinha dificuldade em se expressar. Quando seus pais se separaram, Maria foi a que saiu com a mãe e teve que mudar de nome, concluindo que nunca seria feliz a menos que se tornasse tão adorável quanto Runa. Ela disse a Ryuto que voltou com aquela determinação, mas infelizmente ainda era a segunda melhor em comparação a Runa. Depois de ouvir a história de origem do vilão dela, Ryuto disse que o que ela fez estava errado, mas acrescentou que entendia como ela se sentia. Maria mandou ele parar com a besteira e parar de fingir que ela não era tão desprezível quanto Creel, mas Ryuto manteve sua posição. Ele disse que ela era como ele, insegura e incapaz de expressar seus sentimentos, mas secretamente preocupada que aqueles ao seu redor a odiassem. Ele disse a ela que forçar-se a agir como Runa, que era extrovertida e sociável, seria a pior coisa que poderia fazer a si mesma. Ele a aconselhou a ser ela mesma para que, quando chegasse o dia em que encontrasse alguém para amar, ele realmente a apreciasse. Suas palavras tocaram-na, mas ela tentou agir como se não se importasse e tentou se afastar. Infelizmente, perdeu o equilíbrio e teria caído escada abaixo se Ryuto não estivesse lá para ajudá-la. Em vez de agradecê-lo, Maria se virou e pediu para ele ir embora porque queria ficar sozinha, então ele foi. Nicole e Rune saíram da sala de aula quando ele chegou à porta e, para sua surpresa, Nicole disse a ele que foi legal da sua parte defender a honra de Rune. Ela então se despediu do casal, pois tinha que ir para seu emprego de meio período. Runa e Ryuto também saíram da escola, e enquanto caminhavam para a estação de trem, Runa perguntou a Ryuto se ele estava bem com todos sabendo sobre o relacionamento deles. Ele disse que estava e explicou que havia revelado o relacionamento porque estava cansado das pessoas terem a ideia errada sobre ela. Surpresa com suas palavras, Runa começou a chorar e a dizer que nunca esperava que alguém defendesse uma idiota como ela. Ela então mencionou aquela mentirosa, a pirralha da Maria, e perguntou se Maria tinha contado a ele sobre a conexão familiar deles. Ele disse que sim. Então Runa se desculpou por não ter contado antes, dizendo que o momento não era apropriado e que as coisas entre ela e sua irmã estavam tensas. Apesar disso, ela sorriu e disse a Ryuto que sua irmã era a melhor, mas ele não comentou sobre a declaração dela. Rouba então perguntou se ele acreditava nos rumores sobre ela e ele disse que não. Então ela perguntou como ele tinha certeza de que ela não era assim no passado. Ryuto disse a ela que não se importava com o passado dela porque gostava da pessoa que ela era no presente. Isso pareceu animar Rouba, mas por ser boa demais, ela não pôde deixar de pensar em Maria, perguntando-se por que sua irmã havia se mudado de volta. Falando de Maria, ela ainda estava na escada onde Ryuto a deixou, tentando se convencer de que ele não havia conquistado seu coração e a feito se apaixonar por ele.
No dia seguinte, depois da escola, Ryuto e Runa foram a um Burger King econômico, e enquanto comiam, Runa pediu para ele lhe contar o que ele gostava porque queria conhecê-lo melhor. Ryuto disse a ela que gostava de assistir a transmissões ao vivo de jogos, após o que começou a divagar sobre seu streamer favorito, os jogos que jogava e um monte de outras coisas complexas que passaram direto pela cabeça de Runa. Ele rapidamente pediu desculpas quando percebeu que estava sobrecarregando o cérebro velho e frágil dela com coisas que não conseguia compreender. Bem, Runa observou enquanto Ryuto continuava olhando para os lábios dela, esperando poder beijá-la. Esse sentimento permaneceu, então quando ele foi para a escola no dia seguinte, ele contou aos amigos sobre sua dificuldade. Os garotos não esconderam o ciúme e o aconselharam a desistir, dizendo que ele era um idiota por achar que era digno de colocar seus lábios ressecados nos lábios perfeitos de Runa. Ryuto concordou que beijar Runa do nada seria estranho, então decidiu começar segurando suas mãos primeiro. Mais tarde, ele convidou Runa para um encontro no Parque Ueno naquele final de semana, e ela disse que mal podia esperar para ir. Finalmente, o fim de semana chegou e, como planejado, Ryuto e Runa foram ao parque para o encontro. A primeira coisa que fizeram foi comer o bento que Runa preparou, e quando terminaram de comer, Ryuto sugeriu que andassem de barco. Como o objetivo de Ryuto era segurar a mão de Runa, ele acreditava que teria a chance de fazer isso ao ajudá-la a entrar no barco. A oportunidade nunca veio porque Runa entrou e saiu do barco sozinha, o que o fez sentir-se um fracasso. Enquanto caminhavam pelo parque, Runa falou sobre como ela amava o parque, mas Ryuto mal respondeu. Ele estava perdido em pensamentos, pensando em como queria segurar a mão dela, mas, como era sinônimo de covarde, não teve coragem de agir. Runa logo percebeu sua expressão e presumiu que ele estava assim porque queria terminar com ela. Quando ela disse isso, Ryuto jurou que não tinha a intenção de terminar com ela e disse que estava pensando em como queria andar de barco novamente. Runa disse que estava animada para isso, mas insistiu em pegar um barco diferente antes de correr para a loja de aluguel de barcos. Após fazer o pagamento, Ryuto entrou primeiro no barco a remo e estendeu a mão para Runa pegar. Assim que ela entrou no barco, ele os remou para o lago, e enquanto remava, Runa o surpreendeu dizendo que estava pensando em segurar a mão dele. Ryuto disse a ela que também tinha pensado na mesma coisa, então ela se aproximou dele. No entanto, em vez de pegar na mão dele como ele pensou que ela faria, ela o beijou, o que o surpreendeu. Depois de devolverem o barco, Ryuto ajudou Runa a descer do barco e ela se recusou a soltar a mão dele. Ao mesmo tempo, Maria estava em casa tentando estudar, mas continuava relembrando o que aconteceu na escada entre ela e Ryuto na sua cabeça. Ela tentou afastar os sentimentos que surgiram, mas não funcionou. Então decidiu roubar Ryuto de Runa. Alguns dias depois, Ryuto ajudou Runa a estudar para uma prova de inglês no Krusty Krab reformado. No caminho para casa, mais tarde, ela lembrou-lhe que o aniversário de um mês deles estava chegando e sugeriu que passassem o dia na praia. Ao mencionar a palavra praia, uma imagem de Runa vestida com um traje de banho passou pela mente de Ryuto. Runa teve que chamar seu nome para conseguir sua atenção de volta, e quando o fez, ele lhe disse que mal podia esperar para ir à praia. Mais tarde naquela semana, Runa mostrou a Ryuto sua prova de inglês corrigida e agradeceu por ajudá-la a estudar para o teste. Desconhecido por eles, a ciumenta Maria os observava enquanto falavam sobre a viagem. Depois, ela esperou do lado de fora do banheiro dos meninos por Ryuto, e quando ele saiu, ela perguntou se ele poderia ser seu tutor. Ryuto recusou, dizendo que prometeu dar aulas para Runa, então não podia ajudar. Não satisfeita com uma simples insinuação, Maria perguntou se ele poderia ser seu tutor durante as férias de verão. Mesmo assim, Ryuto recusou educadamente e sugeriu que ela pedisse para Edith ser seu tutor. Maria disse que não queria a ajuda de Edith e então pediu o limite dele. Ryuto concordou em dar para ela, mas esclareceu que não iria enviar mensagens para ela. Naquele fim de semana, enquanto Ryuto esperava Runa chegar na estação de trem, Maria mandou uma mensagem perguntando se ele estaria livre para ser tutor dela no dia 23. Ryuto respondeu que teria aula preparatória naquele dia e não poderia ajudá-la, mas ela respondeu pedindo para que ele avisasse quando estivesse livre. Antes que ele pudesse responder, Runa chegou, então ele esqueceu da mensagem. Ryuto ficou impressionado na praia quando viu Runa em seu maiô, então agradeceu aos deuses do enredo por abençoarem um idiota insignificante como ele com uma deusa como ela. Seu dia ficou ainda melhor quando Runa pediu para passar protetor nas costas dela. Tocar sua pele macia e sedosa excitou sua jovem mente depravada, e ele se esforçou para não agir de forma culta. Infelizmente, ele achou difícil de maneira figurada e literal, porque Runa começou a fazer sons que pareciam muito com ruídos de felicidade. Para se distrair, ele começou a multiplicar números na cabeça até terminar a tarefa. Depois disso, o casal desfrutou do dia na praia antes de se acomodar para almoçar e conversar. Ryuto timidamente elogiou o maiô de Runa, dizendo que ela poderia passar por uma modelo da Victoria's Secret. Runa corou e admitiu que tinha ido às compras com suas amigas para encontrar o maiô perfeito. Nicole até veio à casa dela para fazer suas unhas combinarem com o maiô,
após saber que Runa iria à praia com Ryuto. Quando Runa levantou as mãos para admirar suas unhas, eles perceberam uma tempestade se formando sobre a água e deixaram a praia. No entanto, os trens não estavam funcionando por causa da tempestade, então ligaram para seus pais para informar que passariam a noite naquela cidade. Eles conseguiram um quarto em uma pousada, e quando Runa foi tomar banho, Ryuto começou a surtar. Ele não tinha certeza se fariam mais do que dormir, então começou a fazer abdominais para se livrar desses pensamentos selvagens. Runa entrou nesse momento e o viu, então perguntou se podia sentir seu abdômen, mas ele disse que não. Ele então foi tomar banho e quando voltou, Runa ofereceu-lhe um pouco de chá, mas Ryuto se pegou olhando para o rosto dela. Runa ficou consciente de si mesma e perguntou se estava estranha com a maquiagem e ele disse que não, afirmando que ela parecia mais jovem com ela. A reação dela o lembrou de Maria, e foi então que ele lembrou que não tinha respondido à mensagem de Maria. Eventualmente, o casal se deitou para dormir, e Runa perguntou a Ryuto se ele queria desenvolver a trama com ela. Ryuto lembrou que eles concordaram em esperar até ela estar pronta, mas ela disse que se sentia mal em deixá-lo ir para a cama frustrado. Ele disse para ela não se preocupar, pois ele podia resolver isso sozinho e insistiu que não se envolveria com ela até que ela quisesse genuinamente fazer isso. Runa relaxou e admitiu que ele era a primeira pessoa com quem ela sentia vontade de ser íntima, então deu início ao primeiro beijo deles. Ela também expressou seus sentimentos e disse que estava começando a gostar mais dele a cada dia que passavam juntos. Ryuta ficou feliz ao ouvir isso, então reafirmou que eles esperariam até que os sentimentos dela por ele crescessem. Isso a levou a perguntar por que ele sempre era tão gentil com ela, e ele disse que era porque gostava dela. Ela então pediu um abraço, que ele deu com prazer, e enquanto se abraçavam, ela lhe disse que estava ansiosa para passar o próximo aniversário deles juntos. No dia seguinte, o tempo voltou ao normal, então eles voltaram para casa. Depois de deixar Runa em sua casa, Ryuto encontrou Nicole no caminho para casa e ela o convidou para almoçar no restaurante onde trabalhava. Enquanto ele comia, ela perguntou como estavam as coisas entre ele e Runa, e ele disse que estavam indo bem. Nicole aconselhou a não estragar as coisas e contou-lhe sobre a maldição dos 2 meses de Runa. Ela explicou que a maioria dos ex-namorados de Runa ou a traiu ou desapareceu antes de o relacionamento chegar a 2 meses. Ela disse que, embora Runa parecesse calma, a pobre garota estava morrendo de medo de que a história se repetisse com Ryuto. Antes de Ryuto deixar o restaurante, Nicole fez com que ele prometesse não fazer nada que machucasse Runa. Enquanto ele continuava seu caminho para casa, recebeu uma ligação de Maria, mas ficou surpreso ao ouvir a voz de Runa. Ela disse que estava na casa da mãe e tinha conversado com Marina. No entanto, ligou para ele com o telefone de Maria porque sua bateria acabou e pediu que ele a encontrasse na escola. Ryuto disse a ela que não poderia ir porque estava cansado, mas Runa implorou para que ele fizesse uma exceção por ela, então ele concordou em ir. Quando chegou à escola, já estava escuro, mas ele não se importou e dirigiu-se ao depósito no ginásio, como ela instruiu. Lá, ele encontrou Runa em um canto, e ela o surpreendeu dizendo que queria que ele desentupisse seus canos. Ryuto estava confuso e se perguntou se os sentimentos de uma pessoa poderiam mudar tanto em um dia. Runa se aproximou e o abraçou para mostrar o quanto estava séria sobre ir para Freaktown com ele. Ryuto a abraçou de volta, mas de repente recuou e disse a ela que ela não era Runa, mas Maria. Ele perguntou por que ela estava fingindo ser a irmã, e ela disse que era porque queria dormir com ele. Ela até prometeu manter o disfarce o tempo todo enquanto estivessem juntos, mas Ryuto disse a ela que não gostava de interpretar papéis. Maria o abraçou novamente e implorou para que se deitasse com ela, afirmando que, ao contrário de Runa, ela poderia lhe dar sua primeira vez, porque suas comportas nunca haviam sido abertas. Ryuno a encarou sem dizer uma palavra, então ela interpretou isso como um sinal para continuar se humilhando ao implorar para ele. Naquele momento, ela exalava desespero, mas não se importava. Ela disse a Ryuto que aceitaria ser sua amante se ele a escolhesse naquela única vez. Sentindo pena da garota patética diante dele, Ryuno disse para ela parar de agir como se fosse do distrito da luz vermelha. Maria exigiu saber por que ele não a queria, e ele disse que era porque não era um traidor desleal controlado por hormônios. Ele também acrescentou que não seria justo com ela usá-la apenas pelo corpo e a aconselhou a ter algum senso de vergonha. Nesse momento, eles ouviram um segurança se aproximando, então escaparam pela janela antes que o homem entrasse na sala. Depois de saírem da escola, eles foram a um parque e quando Ryuto se sentou ao lado de Maria em um banco, ela tirou a peruca. Ele então perguntou por que ela fez o que fez, e ela admitiu que era porque tinha sentimentos por ele, o que o surpreendeu. Ela explicou como tudo aconteceu e disse que tentou lutar contra os sentimentos, mas eles eram muito fortes. No momento seguinte, Maria começou a chorar e disse que finalmente entendia como ele se sentiu quando ela o rejeitou. Ryuno quis confortá-la, mas sabia que se o fizesse, apenas a iludiria, então não fez nada. No entanto, Maria não estava pronta para desperdiçar a oportunidade de estar perto dele. Então encostou a cabeça no ombro dele e implorou para que a deixasse ficar assim até se sentir melhor.
No dia seguinte, na escola, outro boato se espalhou. Dessa vez, era sobre Ryuto e Maria. E Dichi e Nishina foram quem contaram a Ryuto sobre isso, e até mostraram a ele a foto que estava circulando. Quando Maria chegou, Ryuto a levou para uma sala de aula vazia e perguntou se ela era responsável pelo boato de que estavam namorando. Maria disse-lhe que não era burra a ponto de começar um boato que a afetaria, mas pediu desculpas por tê-lo envolvido nisso. Ela prometeu esclarecer a situação e disse que bloquearia o contato dele para não poder mandar mensagens. Ryuto agradeceu-a por isso e estava prestes a sair quando ela o parou para perguntar se ela ainda seria sua garota se tivesse dito sim a ele naquela época. De repente, eles ouviram algo cair e notaram Runa e Nicolo parados na porta. Parecia que eles tinham ouvido a pergunta de Maria, então Runa perguntou a Ryuto se Maria era a garota para quem ele tinha se declarado no ensino fundamental. Ryuto tentou explicar a situação, mas cometeu o erro de se desculpar primeiro, então Runa assumiu que ele havia feito algo que justificava um pedido de desculpas. Maria se afastou depois que Runa perguntou isso, deixando Ryuto sozinho para enfrentar sua namorada. Machucada por suas suposições, Runa começou a chorar e saiu correndo antes que Ryuto pudesse detê-la ou explicar o lado dele da história. Quando ele notou o telefone quebrado dela no chão, tentou pegá-lo, mas Nicole foi mais rápido e lhe deu um tapa no rosto com raiva antes de correr atrás de Runa. As meninas não participaram da assembleia de encerramento nem retornaram à sala de aula, então Ryuto não esclareceu as coisas antes de ir para casa. 2 semanas depois, Ryuto estava sentado na sala de aula de sua escola preparatória, mas sua mente não estava focada no que estava sendo ensinado. Ele continuava verificando o telefone para ver se Runa havia respondido às dezenas de mensagens que ele enviou, mas ela não respondeu. Desde que as férias de verão começaram, ele foi algumas vezes à casa dela para tentar falar com ela, mas era covarde demais para tocar a campainha. Enquanto isso, Dichi e Nishina estavam na praia em Chiba, esperando começar seu episódio de praia. No entanto, em vez de participarem das várias atividades de praia, esses idiotas ficaram sentados debaixo do guarda-sol, assistindo a transmissão ao vivo do KN. Quando ficaram com fome, procuraram uma loja para comprar yakisoba, mas encontraram algo diferente. De volta à escola preparatória, Ryuto recebeu uma mensagem dos amigos, dizendo que Runa estava traindo ele. Eles também enviaram uma foto como prova. Então Ryuto saiu correndo da aula e pegou um trem para Chiba. Quando chegou, ele localizou a loja que Dichi e Yoshina disseram ter visto Runa. E exatamente como tinham dito, ela estava lá. No entanto, ela não estava com um cara, mas com Nicole. E elas estavam tirando fotos juntas. Ryuto sentiu-se aliviado, mas antes que pudesse chamar Runa, ela chamou o cara na foto que seus amigos enviaram para ele e pediu-lhe para posar para uma foto com ela. Assim que o cara estava prestes a concordar, ele avistou Ryuto e deu-lhe as boas-vindas à loja, pensando que ele era um cliente. As meninas ficaram surpresas quando o notaram, mas Ryuto implorou-lhes para ouvirem, pois tinha muitas coisas para explicar. As meninas não disseram nada, tornando a tensão tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Eventualmente, o rapaz falou e perguntou a Ryuto se ele era o namorado de quem a Runa havia falado tanto. Ryuta ficou surpreso por o cara saber quem ele era, ainda mais quando se apresentou como Kuroshimou, tio da Runa. Ryuto foi então convidado a entrar na loja, e enquanto Mal preparava algumas bebidas, a mal-humorada tsundere, Nicole, exigiu saber por que Ryuto tinha vindo. Ela tentou intimidar Ryuto com suas ameaças fracas, mas Mal interveio e a lembrou de que ela tinha um trabalho de meio período para ir, então ela saiu. Mal então deixou Ryuto e Runa a sós para conversar, então Ryuto aproveitou a oportunidade para se desculpar por não ter contado a Runa quem Maria era para ele. Ele também disse a ela que Maria confessou seus sentimentos por ele na noite em que a foto foi tirada e explicou tudo, exceto a parte em que Maria implorou para que ele aplaudisse suas bochechas. Depois de sua explicação, ele pediu desculpas por fazê-la desconfiar dele, mas ela disse que lamentava por duvidar de sua lealdade. Ela disse que o que aconteceu não foi culpa de ninguém e acrescentou que entendia porque ele deixou Maria se apoiar nele quando ela precisava de alguém para consolá-la. A conversa deles então mudou para o fato de a Runa estar ignorando as mensagens do Ryuto, e a Runa explicou que o telefone dela estava sendo consertado, então ela ainda não as tinha visto. Ela assegurou a ele que nunca o ignoraria intencionalmente e revelou que mesmo quando acreditava que ele a tinha traído, ela ainda queria continuar sendo sua namorada. Dito isso, ela agradeceu por ele ter vindo procurá-la e consertar as coisas entre eles. Naquela noite, Runa e Mal levaram Ryuto para casa com eles, e Runa o apresentou à sua avó, que o recebeu de braços abertos. Mal sugeriu que Ryuto usasse o banheiro primeiro, já que ele era o convidado, e depois que ele desapareceu no corredor com a mãe, Runa perguntou a Ryuto se ele ficaria com ela pelo resto do verão. Foi assim que ele se tornou um trabalhador na Mouse Place, e sempre que ele tinha dificuldades com um pedido, Runa estava lá para ajudá-lo. Uma tarde, quando a loja estava menos movimentada, Ryuto deixou a tarefa em que estava trabalhando para salvar Runa de alguns caras que continuavam a importuná-la. Quando finalmente ficaram sozinhos, Runa reclamou de como odiava quando farrazeiros cafajestes como aqueles caras tentavam paquerá-la.
Ryuto pediu desculpas por não ter intervindo antes, e ela lhe disse que estava satisfeita por ele ter feito isso, porque era melhor tarde do que arrepender-se. Em seguida, ela voltou sua atenção para os livros dele e zombou dele por ser um nerd, já que ele estava estudando todos os dias desde que as férias começaram. Ryuto disse a ela que não tinha escolha a não ser estudar porque seus pais tinham enviado seus livros junto com suas coisas. Mesmo assim, Runa elogiou sua dedicação e disse que ele entraria em uma ótima faculdade se continuasse assim. Ela contou a ele que Nicole queria se tornar manicure, mas como sua mãe era mãe solteira, ela tinha que trabalhar para economizar dinheiro para a mensalidade. Quanto a Hakari, ela queria ir para a escola de moda e já estava trabalhando para alcançar seu objetivo. Ryuto perguntou a Haruna o que ela gostaria de fazer após a formatura, e ela admitiu que não sabia o que queria fazer. A única coisa de que tinha certeza era que já havia alcançado o objetivo que definiu para si mesma no ensino médio. Por curiosidade, Ryuto perguntou qual era o objetivo, e ela disse que era desenvolver sentimentos mútuos com alguém com quem pensava poder passar o resto da vida. No início, ela queria que sua família se reunisse, mas isso só aconteceria se o inferno congelasse, então ela decidiu construir a própria família. Ela se sentiu envergonhada depois de contar a Ryuto como imaginava sua família futura, mas ele disse para não se sentir assim. Mais tarde naquele dia, quando Ryuto saiu do banheiro, ele ouviu Runa perguntando à avó se tinham batatas. A velha disse a ela que estavam sem batatas, fazendo-a resmungar de aborrecimento. Ela queria preparar carne com batatas para Ryuto, mas não podia fazer isso, pois não tinham batatas. Nesse momento, Ryuto se revelou, e Runa lamentou que sua surpresa havia sido arruinada. No entanto, ela ainda queria impressioná-lo com seu prato 5 estrelas Michelin, então disse que iria à loja. Ryuto se ofereceu para ir com ela, e no caminho de volta, ela pegou uma das sacolas de compras para segurar a mão dele. Quando chegaram em casa, trabalharam juntos para preparar a refeição, e Runa comentou que estavam agindo como um casal. Isso fez Ryuto corar, mas Runa achou sua reação adorável e riu dele. Na cidade, Maria chegou em casa e foi pegar uma bebida na cozinha onde sua mãe estava cozinhando. A mãe dela disse que a avó telefonou e perguntou se elas iriam visitá-la neste verão. Ela disse que seria ótimo se visitassem antes do festival de verão, para que Maria pudesse se encontrar com a Runa e o Ryuto. Ao ouvir que sua irmã gêmea e sua paixão estavam na casa da avó, Maria disse à mãe que tinha um compromisso anterior e não podia viajar. A mãe dela ligou para informar a avó que eles não fariam a viagem, então a senhora contou para Runa e Ryuto sobre isso. Como esperado, os dois se perguntaram se Maria cancelou a viagem porque queria evitá-los. Enquanto lavavam a louça, Ryuto revelou que o dia em que Maria se transferiu para a escola deles foi a primeira vez que a viu em 2 anos. Ela lhe disse que tinham personalidades diferentes ao crescer, mas amava muito sua irmã, apesar disso. Mesmo agora, ela não queria nada mais do que ser amiga de Maria, mas Ryuto disse que Maria ainda precisava de tempo antes de estar pronta para reacender seu relacionamento de irmãs. Ryuta concordou, no entanto, ela propôs que Ryuto a ajudasse a se aproximar de Maria, para que pudessem estreitar laços e eventualmente resolver as coisas entre elas. Runa estava tão animada ao explicar seu plano que Ryuto prometeu ajudá-la. Nesse momento, Mal voltou para casa e entregou a Runa seu celular que ele havia pegado no caminho. Ryuta pegou o celular entusiasmada e fez Ryuto dançar com ela no TikTok depois de responder às suas mensagens. Alguns dias depois, Mal entregou a Ryuto seu contra-cheque e no caminho para casa, Ryuto parou para comprar um presente de aniversário para Runa. Quando finalmente chegou em casa mais tarde, encontrou Runa vestida em um yukata estampado com flores, então ele elogiou sua roupa. Runa agradeceu e disse para ele se vestir para que pudessem ir ao festival. No festival, eles jogaram alguns jogos, e enquanto Ryuto aguardava na fila para comprar maçãs carameladas, Runa foi comprar um anel. Infelizmente, o dono da barraca não tinha o tipo de anel que ela queria, então ela voltou para o lado de Ryuto. Depois de comprar suas maçãs, eles caminharam em direção ao lugar onde pretendiam assistir aos fogos de artifício. No caminho, Ryuto admitiu que era a primeira vez que ele caminhava com uma garota vestindo yukata. Ele disse que a última vez que foi a um festival, ele estava na escola primária e tinha esquecido como podia ser divertido. O humor de Rune mudou enquanto ele continuava mencionando as coisas que conseguiu experimentar pela primeira vez desde que começaram a namorar. Ela de repente parou de andar, então Ryuto perguntou qual era o problema, e ela disse que gostaria de poder experimentar coisas pela primeira vez como ele. Enquanto falava, começou a chorar e disse que queria apagar suas memórias para poder fazer as coisas com ele pela primeira vez e aproveitar. Ryuto calmamente disse a ela que teve muitas primeiras experiências com ele porque os sentimentos que sentiu ao fazer aquelas coisas eram novos. No momento seguinte, ele tirou uma caixa de anel do bolso e apresentou o anel dentro dela para ela. Coincidentemente, era o mesmo anel que ela queria comprar antes, e isso a deixou feliz por ele tê-lo comprado para ela. Ele disse que era o presente de aniversário dela, e depois de colocá-lo no dedo dela, ele disse que a partir daquele dia, deveriam tentar fazer coisas novas juntos. Runa concordou felizmente, e enquanto levantava a mão para admirar seu anel, os fogos de artifício começaram. Enquanto o feliz casal assistia à exibição, Runa se aproximou de Ryuto e disse que gostava muito dele. Ela disse que queria que esses sentimentos continuassem crescendo,
e ele disse que sentia o mesmo. Confessar seus sentimentos durante a queima de fogos pareceu criar um clima romântico, então eles se beijaram. Algumas semanas depois, as aulas recomeçaram após as férias, e Runa tentou iniciar seu plano de amizade conversando com Maria. Infelizmente, Maria a ignorou da mesma forma que a sua paixão ignora você. Então, ela saiu da sala antes que Runa pudesse falar. Ryuta testemunhou isso e ficou com pena de Runa, então decidiu animá-la convidando-a junto com suas amigas para jogar um jogo de sobrevivência com ele e seus amigos naquele fim de semana. Quando o fim de semana chegou, eles se encontraram no fliperama, e as garotas tiraram muitas fotos porque eles